Continuando no livro de Ezequiel, capítulo 33, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 6 e vou fazer o comentário sobre essa passagem. Está escrito: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que venha a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Então, olha só, o que é um atalaia? Eu vou falar aqui resumidos para você entender o que é um atalaia e como eles agiam, como eles trabalhavam. Antigamente, antes de Cristo, antes de Jesus vir aqui na Terra, no Antigo Testamento, na Bíblia, a gente vê isso no Antigo Testamento, era assim. As cidades naquela época, elas eram muradas. É igual hoje, nós temos o nosso lote na cidade e cada um cerca ao redor do seu lote, mura ele. Assim eram as cidades naquela época. As cidades, elas eram muradas, por exemplo, Jerusalém, Jericó, a cidade de Babilônia, a cidade de Samaria. Essas cidades, por exemplo, elas eram todas muradas. E os muros nessas cidades era muito importante para a segurança daquela cidade. E sobre o muro dessas cidades ficavam ali um homem vigiando aquela cidade. É tipo um soldado hoje. E aquela cidade, elas tinham também torres nos lugares altos, aonde lá em cima, naquelas torres, ficava um homem. E esse homem, ele é chamado de atalaia. Atalaia, sentinela, ou então vigia, na linguagem nossa hoje. Ou então no alto do monte, aqueles montes altos, aonde lá de cima dava para avistar uma distância bem longe, ao redor daquela cidade. E qual era o papel do atalaia? O atalaia, se ele visse que vinha um inimigo contra aquela cidade, ele tinha que tocar a trombeta e avisar aquela cidade que estava vindo o inimigo, ou alguém que para ele ali poderia ser ali uma ameaça contra aquela cidade. Então o atalaia, ele era um vigia que estava vigiando aquela cidade. Enquanto o atalaia estava lá em cima da torre ou do muro, ou numa montanha, ele estava ali vigiando, guardando aquela cidade. O povo daquela cidade, eles podiam ficar tranquilos, porque eles estavam em segurança, porque tinha alguém vigiando a cidade. Se o atalaia visse que estava vindo o inimigo, ele tinha que tocar a trombeta ou uma corneta para avisar o povo daquela cidade a presença de algum tipo de ameaça, algum inimigo que fosse vir contra aquela cidade para poder saquear ela ou roubar os pertences, destruir aquela cidade e levar aquele povo cativo, ou fazer deles escravo, coisas assim. Então o papel do atalaia na antiguidade era esse. Eles ficavam em cima de uma torre
ou em cima do muro daquela cidade, ou das montanhas, e eles ali tinham o papel de avisar quando o inimigo estava vindo. Este era o papel do atalaia. E ele tinha que avisar. Ele tinha uma responsabilidade muito grande. E era muito importante a presença dele ali, porque ele trazia segurança para aquela cidade. Se ele avisasse a cidade quando vinha o inimigo, qualquer sangue que fosse derramado naquela cidade, ele não tinha culpa nenhuma, porque ele fez o papel dele. Ele avisou. Agora, se ele visse que o inimigo estava vindo e ele não avisasse, qualquer sangue que fosse derramado naquela cidade, a culpa era dele. Então, esse era o papel do atalaia na antiguidade, na época do profeta Ezequiel, por exemplo.